Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos, o podcast que lhe permite ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal para poder, de facto, falar português com todos. Neste episódio, o primeiro episódio de 2026, vamos rever algum vocabulário útil para a comunicação telefónica. Fazer e receber chamadas, enviar mensagens ou mandar mensagens num vocabulário mais informal, atender o telefone, desligar o telefone. São algumas expressões com as quais já poderão estar um pouco mais familiarizados quando falamos da comunicação telefónica. Mas, tendo em conta que os telemóveis e os telefones fazem parte do nosso dia a dia, já quase fazem parte do nosso ADN, nós precisamos de conhecer mais expressões úteis, aquelas expressões muito correntes que são usadas especificamente aqui em Portugal, algumas delas, outras não exclusivamente em Portugal, para que possamos de facto comunicar com maior naturalidade e entender aquilo que as pessoas nos dizem quando querem estar em contacto conosco. Portanto, sem perdermos mais tempo, vamos lá conhecer algumas dessas expressões muito úteis. Primeira palavra que tem de conhecer dentro deste tema da comunicação telefónica é a palavra, ou neste caso específico, o verbo ligar. Em Portugal, quando falamos de comunicação telefónica, quando queremos entrar em contacto com alguém através do telefone ou do telemóvel, o telemóvel é o nosso telefone móvel e telemóvel é a palavra usada em Portugal, não é usada a palavra celular. Se quer estar contactável através desses dispositivos, muito provavelmente vai ter de usar em algum momento o verbo ligar. O verbo ligar, que neste caso é um sinónimo do verbo telefonar. E assim podemos dizer coisas como: ontem liguei-te, amanhã vou ligar à Joana. Eu liguei à Joana, mas a Joana não atendeu o telefone. Então, em todos estes contextos, o verbo ligar está a ser usado como sinónimo de telefonar. Será que devemos evitar o verbo telefonar? Vai soar muito estranho? Não. Pode ainda assim usar o verbo telefonar, mas fica já a saber que o verbo ligar é aquele que, pelo menos aqui em Portugal, nós usamos com maior frequência e é aquele que é mais natural. Segunda expressão associada à comunicação telefónica, dar um toque. É verdade que nós podemos ligar a alguém, esperar que a pessoa atenda o telefone e a seguir desenvolver uma conversa com essa pessoa. Mas por vezes nós não precisamos de efetivamente falar com essa pessoa. Nós só precisamos que aquela pessoa fique com o nosso número de telefone. Ou então nós combinamos previamente com aquela pessoa que ligaríamos para ela, mas não seria necessário ela atender a chamada, não seria necessário conversarmos. Vamos aqui colocar exemplos práticos. Imaginem que acabaram de conhecer alguém e que querem que essa pessoa fique com o vosso número de telefone ou o vosso número de telemóvel. Uma forma prática dessa pessoa ficar com o vosso número registado no seu telemóvel é se vocês derem um toque, ou seja, vocês ligam para essa pessoa mas desligam antes de ela efetivamente atender a chamada. Outra situação possível. Imaginem que combinaram com um amigo ou com uma amiga que iam passar pela casa dele ou pela casa dela para o levarem ou a levarem para outro lugar. E criaram um compromisso, combinaram que
quando estivessem quase a chegar à casa dessa pessoa, dariam um toque, ou seja, que ligariam para essa pessoa, para ela saber que vocês já estavam quase a chegar, mas não seria necessário, efetivamente, falar ao telefone. Nesses casos, nós dizemos: quando eu estiver quase a chegar, dou-te um toque. Ou então, no primeiro exemplo, quando queremos que a pessoa registre o nosso número de telefone ou de telemóvel, dizemos coisas como: eu vou dar-te um toque para ficares com o meu número. Em resumo, dar um toque significa ligar para alguém sem conversar. Terceira expressão ou terceira frase que pode ser útil neste contexto das conversas telefónicas é a frase podia passar a, e depois teremos de completar com o nome ou com o cargo, com a função da pessoa com quem nós queremos falar. Imagina que ligam para uma pessoa ou para um serviço e quem atende do outro lado não é a pessoa com quem vocês querem falar. Nesse caso, podem pedir a essa pessoa que atendeu o telefone para passar a chamada para a outra pessoa com quem vocês de facto querem conversar. E para isso podem dizer algo como: podia passar ao Dr. João Silva? Podia passar ao seu chefe? Ou, num contexto mais informal, aqui estamos a usar a terceira pessoa, porque é mais formal, mas poderíamos usar o tu numa comunicação mais informal. Por exemplo, vocês ligam para um amigo e quem atende é o irmão desse amigo, ou a irmã, ou a namorada, ou o namorado. Então vocês podem dizer: podias passar ao João? Ah, e o que é que pode acontecer quando vocês fazem este pedido? Se tiverem sorte, a chamada é passada para a outra pessoa com quem querem falar, porque essa pessoa está disponível ou está presente naquele lugar. No caso de a pessoa não estar disponível ou não estar presente, a resposta que pode ser dada do outro lado, ou que vocês poderão dar se alguma vez estiverem nesta situação em que vos pedem para passar uma chamada, é: o João agora não está, ou o João não está disponível, ou ainda o João não pode falar agora. Ligue mais tarde ou liga mais tarde, se o tratamento for por tu. E nesta situação em que vocês contactam alguém e pedem para falar com a pessoa A, B ou C, ou pensam que estão a contactar a pessoa A, B ou C, pode ainda acontecer outra coisa, que é estarem a usar o número errado. E por isso vocês pensam que estão a contactar o João e, na verdade, do outro lado não há nenhum João. Aquele número não pertence a nenhum João. Nestas situações, que resposta é que vocês podem ouvir do outro lado ou que resposta é que podem dar quando alguém vos contacta de forma errada? Podem dizer: é engano ou foi engano. E aqui vocês tanto podem usar esta expressão como resposta. Exemplo: imaginem que alguém vos contacta e pergunta: estou a falar com a Ana? E vocês dizem: não, não, é engano, porque vocês não são a Ana e não conhecem nenhuma Ana. Mas esta expressão também pode ser usada pela pessoa que se enganou, a pessoa que se equivocou no momento em que fez a chamada. Ou seja, vamos imaginar a mesma situação: alguém liga para vocês e pergunta: estou a falar com a Ana? E vocês respondem: não, não, não é a Ana. E a outra pessoa pode responder: desculpe, foi engano. Portanto, a expressão ser engano tanto pode ser usada pela pessoa que contacta
contacta alguém de forma equivocada, como pode ser usada pela pessoa que atende a chamada. Quando é usada pela pessoa que atende a chamada, é algo como é engano ou deve ser engano. Quando esta expressão é usada pela pessoa que se enganou, tipicamente aquilo que dizemos é desculpe, foi engano e desligamos a chamada. Outra situação que também é recorrente nas chamadas telefónicas, especialmente quando ligamos para serviços de apoio ao cliente e outros serviços públicos, é termos a nossa chamada em espera. Então, podemos usar a expressão colocar uma chamada em espera e podemos dizer que a nossa chamada foi colocada em espera quando alguém, por exemplo, num serviço de apoio ao cliente, nos pede alguns minutos para resolver a nossa situação ou para passar a nossa chamada para o outro colega. E nesses minutos nós ficamos geralmente a ouvir música do outro lado. E por isso usamos uma outra expressão também neste contexto em que a chamada é colocada em espera, que é a expressão dar música. Quando nós ligamos para algum serviço e ficamos uns minutos com a chamada em espera e estamos a ouvir música, podemos dizer que do outro lado nos deram música. Exemplo de aplicação destas expressões, eu posso dizer algo como: ontem liguei para a minha operadora de telecomunicações e colocaram-me em espera durante 15 minutos. Ou, de maneira mais informal, eu posso dizer: ontem liguei para a minha operadora de telecomunicações e deram-me música durante 15 minutos. E quando vocês dizem deram-me música durante 15 minutos, neste contexto, muito provavelmente nós vamos interpretar como colocaram a minha chamada em espera durante 15 minutos. Mas não se esqueçam de que a expressão dar música pode ter outro sentido também em português. O dar música significa contar uma história para tentar iludir alguém, uma história que não é verdadeira. Então, atenção, porque em alguns contextos a expressão dar música, neste contexto, por exemplo, pode ter também um duplo sentido. Próxima expressão, ir para o voicemail ou para o atendedor de chamadas. Ou, em alternativa, ir parar ao voicemail ou ir parar ao atendedor de chamadas. Quando ligamos para alguém e essa pessoa não atende o telefone, depois de algum tempo em que estamos a ouvir um pi, 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 vamos poder deixar uma mensagem de voz. Nesse caso, nós podemos dizer coisas como: eu tentei falar com a Ana, mas ela não me atendeu. A chamada foi parar ao voicemail. Ou a chamada foi parar ao atendedor de chamadas. E para fecharmos este episódio, e na sequência da mensagem deixada no voicemail ou no atendedor de chamadas, vamos ficar à espera de quê? Vamos ficar à espera de que a Ana ou outra pessoa qualquer para quem nós ligamos e que não atendeu a nossa chamada, nos devolva a chamada. Então temos também esta expressão devolver a chamada, que é usada quando fazemos uma chamada que não é atendida e a outra pessoa vai contactar-nos de volta. Quando vê que teve uma chamada não atendida, contacta-nos de volta ou devolve a chamada. Exemplo que pode ser a continuação do exemplo anterior. Quando a Ana ouviu a minha mensagem no voicemail, devolveu a chamada. Bem, e chegamos ao fim de mais um episódio e espero que a partir de agora se sinta muito mais confortável quando tiver de fazer uma chamada telefónica ou quando tiver de receber um telefonema em português, especialmente aqui em Portugal. Estas situações de comunicação são situações de comunicação
muito frequentes, essenciais na nossa vida diária e são algumas destas situações que nós praticamos nos nossos clubes de conversação, blá blá blá, que estão integrados na comunidade de Falar Português, a nossa área de membros aqui do Falar Português. Por isso, se querem continuar a praticar a vossa comunicação natural, espontânea, comunicação do dia a dia, é lá que vão encontrar a solução. Deixo todas as informações aqui na descrição do episódio, tal como a transcrição do episódio. E da minha parte, resta-me dizer que se gostaram do episódio, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade e despeço-me, como sempre, dizendo até breve!